Oi, queridos, tudo bem? Vamos lá, pessoal da EJA. Força aí, hein? Vamos lá para a segunda semana. Antes eu queria fazer um combinado com vocês, que é o seguinte. Toda terça-feira eu vou postar esses vídeos curtos com a explicação da matéria, tá? Vou dar referência das páginas para você ler na apostila e vou explicar a matéria. E toda quinta-feira eu vou postar uma atividade para vocês realizarem. Atividade para ser feita no caderno, quando a gente voltar eu vou dar o visto, avaliar e vai valer ponto. Bacana? Então, não deixe acumular as atividades. Já foi postado uma atividade semana passada e já tem uma aula, essa é a segunda. Vamos lá então? Segunda aula, segunda semana, as páginas são 78, 79 e 80, viu? Terceiro ano da EJA. Bacana? Vamos lá. Essa semana, a gente está trabalhando a continuidade da semana passada. O que a gente falou da semana passada? Da proclamação da República e do início dessa República, a chamada República Velha. República Velha foi quando começou a ter os presidentes no Brasil. E na semana passada, a gente já começou a abordar uma coisa chamada República do Café com Leite. O que é mesmo a República do Café com Leite? Aquela alternância de poder entre Minas e São Paulo. Os dois maiores produtores de café, ora o presidente era paulista, ora o presidente era mineiro, ou então apoiado pelos dois. Os dois ditavam os rumos da política no Brasil, Minas Gerais e São Paulo. Por isso, República do Café com Leite. Né? Isso a gente já tinha visto semana passada. Nessa semana, a gente vai abordar três coisas dentro dessa República do Café com Leite. Primeiro, é um fenômeno que ocorreu nessa época chamado de coronelismo. O poder dos coronéis. Quem são os coronéis? Coronel é um grande proprietário, latifundiário, o grande proprietário de terra do interior. Cada cidadezinha, até hoje, tem aquele cara que é o fazendeiro da região. Esse sujeito, nessa época, ele tinha o poder, ele tinha o cargo e o poder de coronel. Ele mandava e desmandava nas cidades. Era ele que escolhia o prefeito, era ele que escolhia o delegado. Ele decidia entre a vida e a morte das pessoas. Esse sujeito normalmente tinha um monte de jagunços, homens armados, e esse sujeito mandava em tudo. Ninguém desafiava o poder dos coronéis. São os antigos barões do café, o coronel, um dono da fazenda. Esse cara, esse coronelismo, esse poder dos coronéis, se instituiu na Primeira República de uma forma gigantesca, na República Velha. E o que vai acontecer com esses coronéis? Eles vão fazer o povo eleger quem eles querem. Nessa época, o voto não era secreto. Ou seja, todo mundo podia ver em quem que as pessoas estavam votando. Então, o que os coronéis faziam? Os coronéis mandavam os jagunços armados e a pessoa era obrigada a votar no candidato que o coronel queria. É o chamado voto de cabresto. Cabresto, ó, o coronel guiava a pessoa para onde ele queria que a pessoa fosse. Se a pessoa não votasse, ela levava um tiro. Além disso, existiam várias trocas de favor. O coronel falava, não, você vai votar, mas eu vou te ajudar. Gente, isso na política vocês já conhecem, até hoje existe aí. Tem gente que troca voto por melancia. Não muito longe da gente, vocês sabem disso. Então, o coronel fazia isso, fazia na base da pressão, na base da força, na base dos favores. Isso é o coronelismo. Os coronéis, o grande fazendeiro no interior do Brasil, elegendo quem ele queria para deputados. Isso dava origem à chamada política dos governadores. Como que era isso? O governo federal dava todo apoio aos governadores e, em troca, os governadores e suas bancadas de deputado aprovavam tudo que o governo federal queria. Então os governadores, apoiados na figura do coronel, conseguiam barganhar com o governo federal. O governo federal dava tudo que os governadores queriam, porque precisava do governo dos governadores para apoiar os projetos que o governo federal tinha que votar. Tudo isso baseado no coronelismo. E sustentado pelo poder do café com leite, que é Minas e São Paulo, os dois maiores produtores de café mandando no país. Esse fenômeno é típico da República Velha. É um fenômeno baseado principalmente no poder de quem? No poder dos grandes proprietários rurais. Veja que não é um poder das cidades, no poder do trabalhador. É um poder das grandes oligarquias rurais, essencialmente Minas e São Paulo. Muito fácil de entender, é só isso que fala nessa segunda semana. Estuda lá, tem uns textos bem bacanas. Quinta-feira eu vou passar uma atividade para vocês. Tá bom?
Sempre vou estar postando toda terça esses vídeos curtinhos, dando uma explicação geral. A aula mais completa passa na Rede Minas lá para vocês assistirem. Tá bom? Grande abraço, povo da EJA. Força que a gente tem que formar, hein? Beijo, fui, tchau.